O diretor Christopher Landon, nos últimos anos, tem sido encarado como uma grande promessa do cinema de terror, principalmente por ter dirigido A Morte Lhe Dá Parabéns 1 e 2 e o Freak. E o que esses três filmes tinham em comum eram lidar com o terror, principalmente com o terror slasher, e associá-lo à comédia metalinguística de uma maneira tão eficiente, tão divertida, tão leve. Agora, ele ganha um projeto na Netflix. É claro que hoje em dia isso dá uma visibilidade muito maior pra ele, mas o que eu percebi do filme é que o fato de ele estar dirigindo um filme dentro do modelo de negócios que a Netflix costuma usar, deixou ele um pouco acorrentado. E o filme Fantasma e Companhia, sim, por incrível que pareça, esse é o título que a Netflix Brasil arrumou pra We Have a Ghost, que é um filme que nem se propõe a ser um filme de terror, ele tem elementos de terror, mas não é um filme do gênero especificamente. Acaba sendo muito menos engraçado do que se propõe a ser e se torna um filme familiar, o que não é um problema, mas que soa bastante inchado. A família do adolescente Kevin, Jenny Diallo Winston, se muda para uma casa que ele logo descobre ser habitada pelo fantasma Ernest, David Harbour. Primeiro, sua descoberta os faz bombar na internet e depois os coloca no alvo da CIA. Várias cenas desse filme poderiam muito facilmente ter ficado no chão da sala de montagem. Eu sei que essa já é uma expressão antiga, porque a gente tá falando de filmagem e montagem digital, mas o que eu quero dizer é que tem várias cenas desse filme que não levam a história adiante, não desenvolvem melhor os personagens, mas que no final das contas acabaram ficando na versão final do filme. Diretores costumam ser bastante preciosistas com as suas cenas e, historicamente, quem controla um pouco esse ímpeto do diretor de deixar tudo que ele filmou, ou o máximo de material que ele filmou na versão final do filme, é o estúdio. Já aconteceu muitas vezes, e eu acho que isso é o mais comum, é nós, críticos ou os espectadores, reclamarem do oposto, que o estúdio, para deixar o filme mais curto, acaba tirando tanto do filme que ele acaba descaracterizando o filme que o diretor pensou em primeiro lugar. Mas a Netflix tem um modelo diferente, porque, pra quem não sabe, a Netflix ganha com o tempo de visualização e não necessariamente com o número de visualizações que você tem na plataforma. Então, pra Netflix, não importa muito se o filme tem 2 horas, tem 1h30 ou se tem 3 horas, porque se o filme tiver 3 horas e a pessoa assistir ao filme até o final, o que, acredite se quiser, não é tão comum mais hoje em dia, a pessoa ficar até o fim do filme, melhor pra ela. E isso acaba, obviamente, por um lado, dando mais poder pros diretores e acaba bancando com esse modelo de negócio projetos muito ambiciosos que normalmente os estúdios que levam os filmes pro cinema, como a Warner, a Disney, a Paramount, etc., não bancariam mais, ou elas teriam muito mais dificuldade pra fazer com que esses estúdios os bancassem. Mas, por outro lado, às vezes acaba acontecendo de os filmes serem um pouquinho autoindulgentes. Na falta de alguém pra cortar um pouco, o filme acaba ficando prolongado, extenso, inchado demais, e esse aqui é definitivamente um desses casos. O que, de certa forma, acaba sendo bom para aqueles espectadores mais distraídos que estão assistindo ao filme com outras telas, mexendo no celular, usando a internet, fazendo outras coisas, o que, obviamente, no final das contas, nunca é o ideal. Eu gosto de alguns elementos do filme. Eu gosto, por exemplo, de como o filme trata o momento da viralização do conteúdo que o pessoal ali tem produzido sobre aquele fantasma e como, em determinado momento do filme, o pai do protagonista, vivido pelo Anthony Mackie, quase vira o vilão da história por ser o cara que vai querer explorar aquele fantasma para gerar lucros para si mesmo através do AdSense do YouTube. Pelo jeito, eu acho que é isso que ele pensa. Tem duas sequências do filme que eu acho muito eficientes, até do ponto de vista de direção. Uma delas é aquela em que o Ernest assusta a equipe e também a apresentadora de um programa de TV, a apresentadora vivida pela Jennifer Coolidge, e a outra é aquela em que o fantasma atravessa a parede de vários estabelecimentos comerciais, obviamente gerando surpresa, choque, espanto. São momentos que demonstram o talento do diretor. Em outros momentos, o filme funciona melhor pelo carisma do David Harbour, principalmente, que é um cara que parece que tem gostado desse tipo de papel. Esse papel aqui não é tão diferente, na minha opinião, do papel que ele fez em Noite Infeliz, no qual ele faz um Papai Noel meio virado no giraia. Mas no final das contas, além de ser um filme inchado
lado, como eu já falei, esse filme acaba também ficando preso pela necessidade de fechar dois arcos dramáticos, um deles do Kevin e o outro do Ernest. E o filme, no final das contas, acaba funcionando muito mais como uma aventura familiar que poderia muito bem passar na sessão da tarde dos anos 90 do que como um filme de terror ou como uma comédia. E eu não sei se é isso que você estava esperando quando foi assistir a esse filme. Eu não acho que é um desastre de filme, mas eu acredito sim que é um filme que ficou muito aquém do que ele poderia ser. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!